Bem-vindos ao Imunocast, um podcast diferente de tudo que você já viu e ouviu. A nossa ideia é sempre trazer convidados incríveis para discutir temas relevantes sobre o mundo das alergias, de uma forma leve e descontraída. Hoje a gente vai falar de um assunto que veio para ficar, queira você ou não. Inteligência artificial na medicina. E para isso, convidamos uma amiga querida, que é alergista e imunologista pela ASBAI, membro do Comitê Científico de Anafilaxia da ASBAI, colaboradora do Ambulatório de Urticária e Angedema em reações adversas a fármacos da Unifesp, Chayane Andrade. Êêê! Muito obrigada, amiga, pelo Bem-vinda, Chay! seu tempo. Obrigada, meninas. Eu estou achando o máximo a iniciativa que vocês tiveram de trazer de forma mais leve, descontraída e acessível informação científica e também coisa do dia a dia. Estamos entre amigas. Isso, vamos bater um papo aí sobre um assunto que, como Sobre disse um a Lígia, né? Veio para ficar. Verdade. Tá todo mundo discutindo sobre isso. Quem não fez o desenho da Disney lá, né? Colocou lá na inteligência artificial para fazer um desenho. Eu fiz para você. Ah, Então, tá. Eu não fiz. eu fiz para ela. Quem não pede o cardápio da semana no chat GPT com os ingredientes que tem na geladeira? Depois eu também descobri nunca esse negócio. É maravilhoso. Eu já pedi várias receitas, Então. inclusive receitas de chefes. Olha aí, tá vendo? Não, o O negócio- GPT ele deu uma melhorada até na receita que você deve ter colocado lá. É um negócio que tá com tudo aí, né? Bom, vamos falar da sua experiência com esse tema. Vamos lá. A minha experiência com esse tema ainda não é tão vasta assim. Como a de ninguém, né? Como Porque é a um de ninguém. tema muito Esse novo. tema, ele caiu no meu colo, no nosso colo, do Luiz Felipe, lá no Núcleo do Sírio, porque o diretor de tecnologia médica pediu ajuda para tentar otimizar prontuários com reação adversa a remédio. E a gente começou a fazer reuniões com o pessoal da tecnologia de informação. Lá dentro do Sírio tem um centro de inovação, que inclusive dá subsídios a startups. E tem uma startup que está trabalhando com a gente, que chama Sofia. E a gente tem alguns meses que se reúne todas as semanas. E o problema foi otimizar informações de prontuário, mas a gente começou a ver que é um mundo de coisas que a gente pode tentar otimizar com a ajuda da IA. E na E aí- medicina veio para ficar isso. Né? Veio para ficar, E para ajudar, né? para ajudar. Na verdade, quem achar que a IA é uma objeção tem que entender melhor como ela funciona. Minha opinião. Assim, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, até hoje, é muito engraçado, porque as reuniões parecia que a gente estava falando grego e eles chinês. Peraí. O que é prompt? Não, e anafilaxia? O que é vergão? Alergia? Então, assim, por que é importante eu até falar da minha experiência? Porque nem o pessoal da tecnologia da informação tem conhecimento na nossa área, né? Suficiente para dizer que a gente é substituível e nem a gente entende nada da área deles para implementar. Ô, Chay, mas explica um pouquinho melhor aí esse trabalho. Então, vocês pegam informações do prontuário e fazem diagnóstico? A Como é gente que é ainda isso? não chegou nessa etapa. A gente ainda está na fase de testes. Tá. Um braço do que a gente está qual era o objetivo? Minimizar erro médico. Otimizar o prontuário de que as informações estejam claras e vistas para qualquer profissional que abra aquele prontuário eletrônico. Que aquele paciente tem um histórico de alergia, por exemplo, à penicilina ou a determinado alimento. Que quando ele dê entrada naquele hospital, isso saia claro na tela para aquele médico, aquele profissional que for assistir. Isso aí é uma coisa básica. Que isso sempre já se notou. existia, teoricamente, mas em qualquer dependia, prontuário é. Mas depende... que dependia de alguém colocar. Exato. Só que a IA ela ajuda de várias formas. Primeiro, você pode, no processamento de dados daquela instituição, usar a máquina para ela armazenar as informações daquele paciente e quando o fisioterapeuta, ou médico ou enfermeiro entrar no prontuário daquele paciente, alertas virem ou sob forma de texto, ou de voz, ou de bate-papo, sobre informações relevantes daquele paciente, associadas à situação
do motivo dele estar sendo atendido naquele momento. Então, por exemplo, eu vou lá, estou lá trabalhando no hospital, sou a técnica de enfermagem, vou lá na farmácia pegar um medicamento para fazer no meu paciente. E, por acaso, pegaram lá na farmácia um medicamento errado. Então, a inteligência artificial consegue, já naquele ponto, sem ter tido... Já avisar, não, esse medicamento não é para esse paciente. É Exatamente, tipo isso, né? É isso. Foi bem isso que assim, você ter um histórico de alergia grave a um remédio na sua internação em 2010 e você ser reinternado esse ano. E prontuário a gente sabe que é documento, tem que ficar guardado. Então, o médico que está te atendendo não teve acesso, isso está de forma meio perdida, escondida. Sim. E aí, você dando essas informações para a inteligência artificial, ela pode vir sob forma de alerta como eu falei. Sinal vermelho na tela. Esse paciente pode ter alergia, tem um histórico aqui. Aí te direciona no prontuário para procurar aquela história, aquele evento. Ou um comando de voz. Então, qual foi o nosso trabalho? A gente ainda não está acessando o prontuário, porque tem a ver com questão de dados. A gente ainda está vendo como é que faz isso. A gente treinou a máquina. O que é o GPT, né? O GPT é o que ficou famoso, é o que todo mundo tem acesso. A gente faz a senha, tem GPT, um tempo gratuito. Mas existem outras formas de inteligência artificial e a gente está treinando algumas com as mesmas regras, até inclusive para ver quais são as que vão ter maior assertividade. Não, e é super importante isso. Eu acho que nessas ferramentas, eu trabalho num laboratório que também usa IA, e o mais importante é isso, os estudos prévios para ver o índice de assertividade comparado, inclusive, com o humano. E até, por exemplo, eu trabalho numa empresa de diagnósticos, grosseiramente. Não tem hospitais, mas falando de diagnóstico. Eles conseguem fazer com que a IA rastreiem os laudos, rastreiem as imagens, e com aqueles alertas, aqueles pontos que o humano ensinou ela a detectar. Isso é filtrado, esses exames são... Então, assim, numa velocidade que o humano não conseguiria, e daí o humano passa pelo humano para validação. Então, assim... Quem ensina a máquina... Quem ensina a máquina é o humano. Então, quem deu aquela informação para o chat GPT ou para qualquer outra inteligência artificial que seja, foi um humano que botou aquilo. Por isso que aquela informação ela precisa estar correta, ela precisa ser boa, Exatamente. Né? Exatamente. E quem valida. Então, assim, eu acho que nenhuma dessas situações, eles vão dar alertas. Você me mandou lá o podcast de alguém em relação a esse projeto, e eles falam até da diminuição do tempo para sinalizar a deteriorização clínica do paciente, onde o enfermeiro demorava 3 minutos, e daí só que era ele colocar os sinais vitais, e só nele sair do quarto e falar os sinais vitais para a IA, ela já consegue avisar, esse paciente está sob risco, enfim, foi isso. Então, assim, eu acho que a gente vai otimizar coisas que com a tecnologia que a gente perde, computador, você tem que documentar, põe senha, nananã. Eu acho que isso vai facilitar muito. E isso está se tornando a realidade. E você estar nesse projeto e trazer para a gente a realidade do que está acontecendo. E na alergia, como que você está já utilizando isso? Então, a gente fez um projeto piloto que a gente levou para o Congresso de Alergia agora, na semana passada. Tudo começou com essa história, né, de evento adverso, a droga e tal. E aí, onde é que... Tem um pessoal da USP São Carlos também com a gente, da tecnologia da informação, pesquisadores, é o que a Lígia falou. Quem valida os dados é que vai determinar se essa máquina é confiável ou não. Sim. Então, você tem que validar e treinar, porque a inteligência artificial é a máquina treinada para pensar, processar e raciocinar como a gente. Para você é que nem a educação de um ser humano. Você tem que dar boa educação, né? Então, a gente vai fazer as regras baseadas em ciência e evidência. Então, o que é que eu fiz, a grosso modo? A gente pegou as regras de anaflaxia. Diagnóstico de anaflaxia é diagnóstico de critério clínico, né? Então, a Associação Mundial de Alergia
deixou mais simples ainda, porque na maioria dos casos o diagnóstico ele é feito por não especialistas, o paciente ele é encaminhado para a gente depois. Então, esse paciente ele é socorrido pelo emergencista, pelo pediatra. E aí onde está o problema, porque como ele não é especialista, às vezes ele não tem percepção daqueles critérios clínicos para ter pronta decisão, porque é uma emergência médica e o paciente ele pode evoluir para óbito em poucos minutos. Isso, a anafilaxia é uma reação alérgica grave, potencialmente fatal, e é importante que esses critérios sejam conhecidos e ele pode, então, ajudar a fazer o diagnóstico. Exatamente. É isso? Então, o que é que eu fiz, né? Eu peguei os critérios clínicos e o que eles chamam na TI de regras, criei as regras. Então, a anafilaxia é urticária. E aí eu coloquei todos os sinônimos de urticária. Do mesmo jeito que o médico escreve, que o paciente escreve. Então, vergão, lesão avermelhada, rush, flushing, prurido, nome científico, nome não científico. A gente faz uma varredura de tudo que pode ser semelhante. Que legal, porque na verdade você tem que pensar que pode ser um médico, mas pode ser uma pessoa leiga que não tem certeza daquele tipo de lesão, do que realmente está acontecendo. Né? Então... E para o objetivo nosso lá no hospital, na verdade, muita gente, às vezes quando a gente faz anamnese, né, colhe a história clínica, a gente transcreve o que o paciente diz. O paciente refere vergão na pele, né? Então, a gente ensinou a máquina isso também. O que é urticária? O que é angedema? É um inchaço na pele. Explicou que tinha que acontecer com outros sistemas e órgãos, com falta de ar, chiado, em concomitância, ao mesmo tempo, de início agudo. Você tem que explicar todas essas minúcias de uma frase que pra gente, de um contexto pra gente meio óbvio, parece mas simples, pra máquina não é. Tanto que, assim, na primeira teste que a gente fez, aí, o que é que a gente fez? Aí eu ensinei a máquina as regras. E aí a gente pegou casos clínicos. Casos inventados, casos retirados da literatura, publicação de literatura que estão na internet, e outros modificados para dificultar a vida da máquina, para ver como que ela responderia. E aí ela responde... O chat GPT faz o diagnóstico. O chat GPT. Nesse caso, não era o chat. Não, tô falando, é a sua, mas o chat GPT consegue fazer o diagnóstico. Consegue, mas a gente queria ensinar... Eu fiz um teste. A gente queria ensinar, porque, assim, tanto eu ensinando as regras como eu fiz nesse modelo, como outras pessoas ensinando o que o GPT, a LLM, é um banco de dados amplo, gigante, sem fim, que vai aprimorando conforme você vai alimentando, escrevendo textos ali, né? O texto, áudio, enfim. Então, nesse caso, é um conjunto de regras que é induzido por que eles chamam de API, que você tem que ter uma senha, um código para entrar. E no caso, é o código da TI do hospital, dos médicos profissionais, né? E aí vai ter aquele conjunto de regras naquelas máquinas específicas que a gente ensinou e que foram mensuradas e foram validadas, que é isso que vocês falaram. Aí eu treinei, coloquei... Então, a gente está nessa fase. E pelo que eu estou entendendo, foi bem difícil, né? Ensinar, assim, usar a máquina depois parece simples. Tenho aqui um vergão, falta de ar, tá inchando o meu olho. É uma anafilaxia. Mas ensinar para a máquina que o vergão, né, junto com tudo aquilo, pode significar uma anafilaxia, essa é a grande dificuldade. Então, não, porque... Não é? A LLM, ela já vem muito pronta. É por isso que está revolucionando a TI e assusta todo mundo. E está indo muito rápido. Porque você não precisa colocar muitas regras e não precisa de muitos sistemas para que ela funcione. É um banco de dados assustador. E de onde que veio esse banco de dados? Do mundo, eu acho, né? Todos que são conectados... interligados, vão alimentando e isso vai criando uma bola de neve. Então, a gente deu esses dados. Só que isso é ao longo da vida, não é? Deu. Quando a gente está escrevendo no nosso computador, escrevendo no Google, agora, é uma forma o que é mais louco, que o professor Dilvan, que é o professor doutor lá da USP São Carlos, que está ajudando a gente com esse projeto, fala, e me ensinou, que eu não sabia, porque assim, imagina, uma reunião de médicos, técnicos de informática, cientista da computação, era uma loucura. É uma loucura ainda. Não, e eu acho que quanto mais médico falar, a gente meio... A gente não, eu acho que eu também estou aprendendo muito. Mas você consegue entender o médico no meio, o médico que está atuando junto com a TI. Você aprende e você traduz para outros médicos. Exato. E isso começa a encantar e começa a tirar o medo que muito médico tem de perder o lugar
para a máquina. Não, a gente tá falando de médico, mas acho que em todas as profissões, Todas. né? Porque Sim, você sim, vê não. o negócio revolucionando O qualquer erro coisa. médico. O erro médico é a terceira causa maior de morte nos Estados Unidos. E a máquina, a inteligência artificial, provavelmente vai cometer menos erros em algumas situações do que o humano. E o quanto isso não assusta, né? Alguém que... Eu acho que, principalmente quem está entrando no mercado agora, vai ter que Mas aí onde tá? aprender a usar. Minha opinião, o que é que eu tô sentindo com tudo isso? A gente ainda não teve acesso assim... Efetivamente, como é que tá isso ali no dia a dia, A gente né? fez o projeto piloto. Então, eu testei esses casos clínicos, eu vi que teve 100% de acerto. A máquina, ela diz pra gente, é anafilaxia nesse caso, porque teve isso e isso, preenche critério tal e tal. E o tratamento, ele dá o tratamento O tratamento, se eu ensinar, se eu criar as regras de tratamento também. Ainda. É um segundo passo do projeto, né? Então, assim, ela diz o que é, diz por que é e diz a chance de ser. Sim. Do jeito que a gente treinou. Então, nossa, é muito surreal. Não, é muito assustador, legal. né? Com- Mas é muito E válido. com uma velocidade muito grande, porque assim, eu tenho 20 anos de formada. Então, eu sou analógica. Os meninos que se reúnem com a gente, que me ensinam as coisas, Eles têm 20 anos. tem 22, 23 anos, são os bebês, entendeu? Então, é muito rápida como a velocidade como isso está acontecendo. E eles falam, para a gente também, porque a inteligência artificial era uma coisa assim meio desacreditada por algumas décadas. Só que quando chegou o armazenamento de dados de forma ampla, a nuvem. E o que eles chamam de LLM, O que é o LLM? que você Large Language Model, modelo de linguagem em ampla escala. Então, é acúmulo de informação. Só que o professor Gilvan me disse, essa informação ela não fica ali, ela vai, aí chega mais, aí vai. Porque senão não daria nem para guardar, entendeu? Só que aí chega e vai, e é como se fosse o nosso cérebro. Chega, processa, melhora. A máquina, cada vez mais, ela melhora. A máquina pensa, Sim. né? Mas, por exemplo, o ChatGPT, já tive uma palestra que o ChatGPT em uns temas, ele piorou. Ele emburreceu. Mas aí onde está? Emburrece de acordo com quem Com alimenta. sim. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E, assim, esse projeto que a gente está fazendo, né? A gente teve critério científico, critério... Não, e outra coisa, você falou, né? vocês têm uma senha e isso para ser usado ali no hospital. O hospital não está usando o chat GPT que todo mundo alimenta. Não. Porque a partir do momento que está sendo alimentado por todo mundo, é igual o Google. Você joga alguma escreve coisa uma- lá, ele parece terra uma de coisa ninguém. errada. E, por enquanto, é prévia de casos clínicos que a gente levou. Sim, mas não é uma coisa... eles vão ter uma supervisão de quem está alimentando Sim. aquilo ali, né? Vai ter supervisão e também tem uma questão ética de autorização de pacientes, dados. de liberar dados. Então, eu acredito que os hospitais, as instituições vão ter... A gente assina um termo quando entra no hospital. Sim. E em algum lugar daquele termo também vai ter ele assinando, autorizando ou não a utilização de dados dele para isso. Tá. Na minha opinião. Isso não é uma prática ainda, mas eu acho que vai ser uma prática muito breve. Porque tem a questão ética que, como chegou tudo muito rápido, tá todo mundo assentando o assunto, né? Pra gente Entendendo, também. né? Como é que a gente vai poder usar, Exato. onde vai poder usar esse tipo de coisa. Mas teve uma discussão numa das reuniões que eu fui que é sobre isso. A gente está vivendo uma era da medicina onde a saúde não está mais na mão do médico. Como o paciente tem informação, ele está sendo muito responsável pelo autocuidado dele. Então, ele tem informação. Muitas vezes, ele chega no consultório com diagnóstico, com tratamento. A gente vai ter que ajudar ele a se guiar Tomar nisso. decisão. E é o que cada vez mais, eu acho que até em congressos já se falam. No nosso, eu lembro de uma aula da Ariana falando, ou do Fábio, não lembro agora. Eu lembro, mas não lembro, entendeu? Que é falando hoje, as decisões são tomadas em conjunto. Não é mais o médico decidindo. Sim. E cada vez mais passar com essas inteligências artificiais para a mão do paciente a responsabilidade sobre a saúde dele. Que é o certo, eu acho que né? a gente é o instrumento, né? Sim. A gente tem uma formação... A humanização não tem como a inteligência artificial não tem como substituir. substituir e nem o conhecimento, tá? O que eu poderia dizer, né? Acho que a Vera tentou introduzir isso. A geração que está chegando, os médicos recém-formados. Você não pode ser medíocre.
Nem para utilizar inteligência artificial, nem para ser médico. Exato. É porque, assim, um médico medíocre, ele vai ser medíocre e a máquina vai ser Com melhor ou que sem, ele. né? Então, assim, quem é que está elaborando as regras para essas máquinas? O médico não medíocre. O profissional que se atualiza, que está embasado em ciência, em comprovação científica. E isso vai precisar de uma regulamentação. Vai. E eu acho Porque que a gente sabe a responsabilidade hoje. também é nossa. Então, por exemplo, vai lá, eu coloco lá, falo os sintomas que aquele paciente está apresentando, e aí ele me fala o que eu tenho que fazer. Só que quem está fazendo sou eu. A Você responsabilidade decide. é minha. Então, eu também tenho que ter um discernimento se aquilo que a máquina está fazendo, está me mandando fazer, está correto. Eu não posso ser só um fazedor de coisas, né? Eu tenho que isso. saber. E eu acho que é aí que a gente entra como senso crítico, que eu acho que isso não Com certeza, substitui, isso né? não substitui. Não, Assim, na verdade, grandes hospitais e grandes redes já têm protocolos de conduta, de tratamento, de guidelines, que o médico tende a seguir ou não, por várias questões que a gente sabe. Sim. Mas o que é que a inteligência artificial faz? Traduz esses protocolos de tratamento de forma rápida, falar para o médico. Isso que eu ia falar. É tempo. É Talvez muito mais A IA inteligência é pra artificial. pra Otimização otimizar tempo. Exato. Esse negócio do que, pelo que eu entendi lá no hospital que você trabalha, faz em relação aos sinais vitais do paciente. É tempo. Ela conseguiria fazer, a enfermeira. Mas isso o que já é? existia. Você não explicou isso. Não, é que eu, Lígia, ouvi um podcast do CEO da Sofia, que é essa startup que está, né, dentro lá do Sírio. E eles desenvolveram, o GPT, o técnico de enfermagem, enfermeiro, ele tem a checagem dos sinais vitais e ele anota, tem que informar lá no prontuário. Só que aí ele avisa, ao invés dele anotar, perder tempo anotando, Entrar no computador. ele avisa por áudio, num tablet, no carrinho mesmo, ali, beira-leito. Tá. E aí a máquina processa em menos de 2 minutos. E já dá um sinal de alerta. Dá se aquilo sinal de alerta se significar- aquele paciente estiver séptico. Com os se dados tá com anteriores sinais- do paciente, se ele está deteriorando, ou se Exato. está estável, ou se alguma coisa mudou. Então, É o tempo, né? É Que o tempo. principalmente na medicina, mas principalmente na emergência, isso faz toda a diferença. Então, Faz. pode ajudar nesse sentido. Então, é o caso também do que eu estou fazendo com a anaflaxia. Qual é a nossa grande preocupação como especialistas, né? Que a anaflaxia é a entidade mais grave dentro da alergia, é a reação alérgica imediata. precisa de tempo. Que o tempo determina se aquele paciente vai viver ou não, inclusive. Porque, às vezes, a não resposta é porque foi reconhecido tardiamente, né? Então, o paciente evolui rapidamente para choque e óbito. Então, se você tem algum instrumento que pode te ajudar a fazer aquele diagnóstico, você prontamente vai tratar. Então, a chance de erro é menor. Principalmente quando você não é especialista e não tem, teoricamente, a obrigação... Não é obrigação a palavra, mas porque quando você está fazendo emergência, você tem... você tem obrigação. Obrigação. De fazer, né? Mas não é o usual, né? Digamos assim. Que é o que a gente vê nos estudos que a gente tem epidemiológicos, né? De subdiagnósticos e tratamento inadequado, por falta de diagnóstico. Então, a gente espera que isso melhore. Estudando esse tema, que eu acho que é um tema novo para todo mundo, até a gente estava falando aqui, isso aqui talvez seja muito um bate-papo, porque o especialista do especialista talvez ainda não exista, porque está tudo muito novo. E estudando eu fui ver, e tem, acho que nos Estados Unidos, o Projeto Web, que é sobre acho que é um adesivo, algo, que você coloca numa criança que tem o diagnóstico de uma alergia já mediada, com risco de anaflaxia, e esse Adesivo. esse Sensor. equipamento, Sensor. ele vai avaliar alteração na pele, ele vai alteração, temperatura, saturação, pressão, vários que vão fechar o critério aí das regras criadas, e eles já automaticamente injetam adrenalina para as crianças, obviamente. Você imagina que tem isso para situação. um paciente com risco de AVC, com risco... Com outras medicações, de outras vantagens, drogas. assim, tem muito... Que muita coisa que vai biomarcadores mudar na determinam qualidade de Isso vida. que a Lígia falou é muito importante, porque a anaflaxia em criança, como a gente faz diagnóstico baseado em critérios clínicos, reconhecimento de sinais e sintomas, a criança não sabe se expressar, né? É muito subjetivo na criança.
e acontece, na maioria das vezes, principalmente colégio alimentar, fora do ambiente de cuidado dos pais que estão altamente treinados para reconhecer. Sim, as pessoas ao É redor na às vezes não escola, percebem com que tá outro cuidador, acontecendo, né? Então, isso é muito revolucionário. E da qualidade de vida, né? Porque você imagina, você como pai, né? Como pai e mãe de um paciente alérgico, você fala, poxa, acho que eu posso ficar um pouco mais tranquilo, Relaxado. porque se ela estiver num ambiente onde eu não estou, que sou capaz de reconhecer, aquilo ali vai reconhecer e vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Perfeito. Eu acho que é chegar no senso comum. Porque também, na minha opinião, sobre a inteligência artificial, o GPT, chat GPT, a gente não pode se acomodar. Se você boa. tende ao comodismo, você vai confiar naquela informação. Você não vai mais questionar. Esse é o problema geral da geração, na minha opinião, né? Assim, da era digital. Eu nem sei qual que é a geração que está agora, você Eu sabe? também não, mas assim, GPT, a minha não preocupação sei. com a geração dos nossos filhos, das suas Sim. filhas, é que assim, eles têm muito É muito. acesso a tudo e eles têm muitos recursos. Só que será que eles vão saber usar da forma adequada? onde vem esses... Já teve, eu assistindo sobre esse tema, o chat GPT. Se você perguntar, faz um resumo disso, sai. Pede a referência. Ele te dá uma referência. Já foram checar a referência não era a referência real. Mas é muito doido, porque hoje em dia, né, já os adolescentes, as crianças de hoje, já é muito mais fácil, você joga no Google, né? Você A gente é Barça. tinha Barça, Mirador, né? Eu lembro disso, assim. De procurar lá, e você tinha referência, porque veio daquele livro e tal. Lá, você também, sei lá de onde vem aquela referência do Google e de tudo Sim. mais. Então, tem que ter essa questão. O professor não pode também, né, levando isso para a educação. Ah, tá, eu tenho que checar se isso aqui está correto, porque não é porque veio da inteligência artificial que ele está correto, né? Vamos checar de onde veio, se essa informação está certa, e tentar, porque é aquilo. As crianças vão usar. E vão usar para fazer já trabalho usam, de já escola, usam. exatamente. Gente, a escola já usa. Vai Sim, mandar sim. estudar, não, ela mas manda... exatamente. Você não acha que você vai mandar seu filho fazer um Não. trabalho e que ele Já vai usa. A lá escola, na Barça, né? assim como nós, na nossa área, a gente está tendo que aprender a forma de usar. A escola tem que vai ter ensinar que o bom aprender, uso. Sim. ensinar como ensinar uma criança a aprender desenvolvimento. Aí, Usando a inteligência artificial. É dar artifícios para utilizar da forma boa, né? Ela vai ter que desenvolver outro pedaço do cérebro, porque um do cérebro já foi, a inteligência já vai estar ali fazendo. E, Chay, você acha que a inteligência artificial pode piorar essa história de fake news? Pode. Enquanto não tiver regulamentação de como entram essas informações, eu acho que isso deve, assim, órgãos competentes, né? Não é meu mérito, mas na nossa área, né? No nosso âmbito. Sim. As comunidades científicas, CRM, vai ter que fiscalizar em algum momento. E judicialmente também, porque não pode ser terra de ninguém. Vamos criar aqui o meu aplicativo na minha clínica. Exato, não pode. O minha inteligência artificial da minha clínica, baseado no meu, como o Luiz falou, no meu achismo, evidência na evidência. científica. Não, ó, isso que a gente está fazendo lá no Sírio, a gente, quer dizer, a TI chamou o Luiz, ele falou assim, eu sozinho não dou conta, me chamou, a gente chamou, tem outros colegas junto, eu criei as regras lá para a máquina, depois o Fábio, o Luiz e outra colega, a Fabi, leu, a Mônica também, olha quantos médicos leram, caso por caso, viram por que a máquina disse aquilo, para validar, né? Só em fase de teste. Então, para criar um instrumento, para regrar o instrumento, né, que o instrumento já está criado, para regrar o instrumento, precisa de um profissional que entenda do assunto e para validá-lo também. Mais de um, na minha opinião. Não, tem... E aí, depois a gente tem que... São os controles de qualidade. Exato, é controle de qualidade. E como cientificamente a gente também faz? A gente primeiro entende como funciona, faz a prévia e testa em população. E é o que a gente vai fazer. Vamos testar em prontuário para ver como é que vai ser. Né? Para ver se os resultados são os mesmos, como é na prática clínica. Mas eu acredito que, assim, voltando para o que você falou, vai ter que ter regulamentação. Não, Questão concordo. ética aí, né? É informação de gente, então vai ter que ter autorização. Tem questões éticas, de onde vem essa informação. Eu acho que
se for usado para coisas importantes como a saúde, educação, direito, não só para entretenimento. Entretenimento eu encaro como coisa séria e vital na vida. Mas eu entendo, a regulamentação... Mas pensar também não, né? Porque no entretenimento você tem ali... Você precisa. Você precisa ter uma regulamentação. Tudo bem, tudo. do jeito que tá, cada vez mais... Não, entretenimento, vamos dar o exemplo da propaganda que teve há um tempo atrás com inteligência artificial que fizeram com a Elis Regina. Quer dizer, a mulher tá morta e colocaram ela na propaganda. E aí veio uma questão, é ético, é correto você usar a imagem de alguém que não está aqui para decidir se ela quer que use a imagem dela ou não? Então, em tudo a gente tem que pensar nessa questão ética. Total. A gente tem que pensar, né, como a inteligência artificial tem essa questão que ela pode transpor, né, o que é correto, o que é ético. Concordo, totalmente. Não, mas é muito legal. Assim, eu sou uma pessoa que eu sempre começo... A Verônica é muito mais internética. E eu sempre começo. Mas cada vez mais que eu estou vendo essas aulas, essas reuniões sobre... Tipo, é encantador, assim. Eu não sou e nem daí mais você internet, enxerga... E eu acho, assim, essas coisas que vão chegando, eu falo, é inevitável. É melhor a gente tentar... Entender como funciona. Não só com isso, mas sei lá, quando chegou telemedicina, quando foi chegando essas coisas, eu falei, vamos lá, vamos entrar no barco e aprender a fazer aquilo bem feito. Mas porque tem muito, né, gente, em todas as áreas. Muita gente reclamando. Ai, porque é um absurdo o chat GPT. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque o paciente vai olhar lá a informação. Ai, porque não vai procurar lá médico. Gente, não vai estudar, querido. Aprende como é que mas vem isso, cá, eu sou da opinião que conhecimento é para ser compartilhado. Eu também acho. Então, se a inteligência artificial, ela... Te facilitar ter o conhecimento. Facilitar você a ter o conhecimento, chegar de forma acessível, mastigado, um conhecimento de boa procedência, que vai te agregar, que vai facilitar a sua vida, que vai facilitar a vida do médico, do paciente, não tem por que você e talvez tem coisa melhor que paciente que chega com uma informação correta. Chega sabendo, né? Mesmo que a informação não seja correta, se ele vem te trazer, eu ouvi isso, é verdade, ele já está partindo, ele estudou e ele quer ele quer a sua confiança, a sua validação, o seu conhecimento. E assim, falando em larga escala, eu acho que a gente sabe o quanto, principalmente no nosso país, é difícil o acesso à saúde. E isso vai permitir que pessoas que não têm hoje acesso à saúde possam ter. Isso. E a telemedicina já trouxe isso bastante. A pandemia acelerou isso, né? A gente teve essa... Foi na marra, foi na necessidade, né? De levar para o paciente a informação, de tentar otimizar o acesso para que ele não saísse de casa, para que ele não tivesse o contato físico e tal. Então, é mais ou menos muita isso coisa também. Óbvio, isso deixou de ser importante o exame físico? Não deixou. Não deixou. Então, só que você outras consegue maneiras, tem muita coisa que você consegue fazer hoje sem necessidade do exame. Porque, às vezes, um retorno para você... Antes, a pessoa só tinha que se deslocar. Pessoas que estão em locais distantes não tinham acesso. E hoje tem. Então, eu acho que a inteligência vai trazer muita. Eu só faço retorno no consultório online. Isso. Para otimizar. Não, depende. Às vezes eu até faço presencial. Se o paciente mas precisa ser examinado ou não teve... Mas se ele está bem, é segmento, para mostrar exame, é online. E eles acham ótimo. Não, eles gostam, exatamente. Mais uma cidade como São Paulo. E isso não implica em nada a condução deles. Ô, Chay, você que trabalhou em PSF, não foi isso? Trabalhei. Como é que você acha que a inteligência artificial faria diferença num serviço desse, num serviço básico de medicina? Porque a gente falou aqui de emergência e tal, mas num serviço básico. Vamos lá. Foi muito bom você falar disso. Eu trabalhei no PSF 6 anos antes de vir para São Paulo para fazer residência. E foi a minha especialização em gente. Legal. Eu entrei na faculdade muito nova, eu tinha 17 anos, então... a medicina meio que foi entubada para mim, entendeu? Assim, eu não sei, se eu tivesse um pouco mais de maturidade, eu não tinha ampliado os horizontes para alguma coisa mais... Eu já falei isso. Eu ia ser... O que você seria? Das artes. E você seria da humanas também. Eu sou total da humanas. Assim, eu seria chefe de cozinha. Então, eu não sei. Eu gosto de moda. Ai, gente. Não, chefe do meu marido eu já sou. Essa é a Verônica. Verônica, chefe do seu marido você já é. Eu também sou em casa. A Lígia também. Tá tudo certo. Não, mas... então, assim... eu fazia PSF na zona rural. Pegava a estrada de barro.
Aquele meu amigo que você conheceu no congresso, ele ficava na zona urbana, é um amigo pediatra que foi pro congresso, a gente se encontrou agora lá em... A Chayane, conhece todo Sim, mundo. a Chayane é Taylor Swift da medicina. E, então, aí a gente ia, e todo dia eu ia para uma comunidade, para uma fazenda. As pessoas, às vezes, se eu tivesse condição de ficar no postinho central para fazer, porque todo mundo, mesmo na zona rural do Nordeste, tem um smartphone hoje em dia. Sim. Todo mundo é velhinho do Zap. Manda bom dia. Então, assim, o que a gente faz? A atenção básica de controle de PA, de diabetes, de pesagem de criança, controle de natalidade. Já tinha smartphone quando você fazia PSF? Não, nessa época não, amiga, bom. mas eu tô falando agora. Ah, tá. Agora pode ajudar, por exemplo. Eu acho que teria ajudado. E agora eu vou dar um spoiler para vocês. A Fiocruz, junto com a Fundação Melinda Gates. A Melinda Gates, eu não sei se vocês leram o livro dela. Não, da Melinda não, li do Bill Gates. Então, o da Melinda, ela é melhor que ele. Não, imagina, ela é mulher, Ela é né? mais, Já tá uns passos na frente. Ela é mais F do que ele. Ele chamou ela para trabalhar, eles trabalharam juntos e tal, e quando eles ficaram ricos, muito ricos, bilionários, ela falou, olha, eu já atingi o meu patamar, né, como profissional, já fui mãe, já tô esposa aqui e tal. Eu quero fazer mais pelo mundo, pelas pessoas. E ela tem uma premissa muito legal, que ela fala que se eu cuido das mulheres daquela comunidade ela evolui. Concordo. Então, ela destina verbas e angaria fundos para comunidades pobres na África, América Latina, enfim, nos países paupérrimos, para dar subsídios para mulheres, mães solteiras, mães de família, e ajudar as crianças, porque essa mulher que trabalha, que se dignifica, ela consegue levantar a comunidade que ela vive. E aí, tem um projeto que a Fiocruz lançou o edital, acabou agora, dia 17, que é de incentivo à pesquisa em medicina para o uso de inteligência artificial na assistência à saúde para essas comunidades. Nossa, que demais. Não, é demais. E para tentar otimizar. Como é que a gente pode usar, né, a inteligência artificial e a tecnologia para transformar e melhorar e otimizar a vida dessas comunidades carentes, né? Ribeirinhas da Amazônia, enfim. Sim. E aí a gente mandou um projeto, vamos ver se vai aprovar, que é para tentar colocar um app dentro do app do SUS, do Conect SUS, que já existe, que já tem atualização lá das vacinas, com um questionário rápido de possíveis sintomas que sugerem diagnóstico de asma para tentar captação precoce de asma em menores de 5 anos. Nossa. É buscativa. Sim, sim. De a mulher responder lá, seu filho tem isso, a gente ainda não sabe se vai ser por voz ou marcando o xizinho. E aí, se ele preencher alguns critérios, vai, de repente, aparecer a buscativa para o agente de saúde, porque eu que trabalhei em PSF, eu sei. A enfermeira não é o médico que é o centro do trabalho. A enfermeira. É a enfermeira. É ela que coleta os dados para alimentar, né? Quantas gestantes tem fazendo pré-natal, preventivos coletados. Tem alguns dados que tem que bater, né? Crianças vacinadas, crianças que estão abaixo do peso, enfim. Então, seria uma forma do agente de saúde, sei lá, ter também esse app para ele. Sim. E chamar para ele de voz, olha, paciente, essa pessoa da família tal tem uma criança lá que pode ter asma, tá? Assim, para encaminhar, referenciar. E essa referência não precisa, talvez, sair do lugar onde ela está. Ela vai ser por vídeo. A gente conseguir auxiliar o médico que está ali na assistência, colocar esses sinais, porque a gente sabe que não é o especialista, colocar esses sinais, dar o diagnóstico, ajudar no tratamento. Exatamente. Eu acho que sempre o Jetsons, a pessoa lá do interior da região estamos virando São Jetsons, Paulo, né? eu acho. Você consegue fazer. Exatamente. Fazer teleconsulta, um médico especialista orientando esse médico. Olha, você está escutando, está assim, assim, assado, os exames e tal. Então, eu acho que desse edital vai sair muita coisa legal para o SUS. Vamos ver. Essa foi o que a gente mandou, mas eu não sei o que o pessoal mandou, né? O deadline foi dia 17.
Então, eu tô ansiosa para ver os resultados, porque Não, eu acho que... E assim... o céu é o limite. E Tem eu acho que muitas também possibilidades. que isso, a inteligência vai ajudar a ver, por exemplo, aquela região, né? Então, sei lá, aquela região tem mais tabagista, então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de Exato. paciente. Aqui come-se mais peixe, aqui come-se mais isso. Gente, vai Tem que isso- facilitar. Ou antes, por exemplo, IBGE, que a pessoa ia lá, batia na sua por porta, um por um. Quantas pessoas... Isso daí você pega no tablet, no seu celular. O questionário do Google, né? É. O Google Forms, né? Forms e faz. Faz. Eu também acho. Não, o Conecta SUS mesmo é um aplicativo que ele... Nossa, ele é maravilhoso. De uns tempos pra cá, eu tava mexendo nele. Você já tem a sua informação das suas vacinas. O outro, que é o gov.br, lá que faz coisas até de Declaração social. internacional. Nossa, é ótimo, né? Sim. Então, eu acho que isso vai melhorando, né? A inteligência artificial vai ajudar a melhorar esse tipo de coisa. E essa conexão dos dados que a Lígia falou é muito importante. Gente, eu só fiz pegar as regras, ensinar, botar sinônimos falando do trabalho de anaflaxia. E botei os casos clínicos. O pessoal da ciência da computação lá da USP São Carlos chegou para mim com a tabela pronta. É, não. E tu, sabe, tudo feito, assim, coisas que a gente demora. Amiga, cada um no seu quadrado, né? Então, mas por isso que eu tô falando. Tem que trabalhar junto. Mas eles ó. fizeram trabalho em assim, conjunto. com a inteligência artificial, essas tabelas? Isso. O Matheus, que é o Faz, mestrando. gente, é assustador. Ó, eu fiz o resumo para mandar pro Congresso, tá? A gente faz lá, né, objetivo, conclusão, resultados, meta e tal. Aí depois ele pegou lá o meu resumo, botou no GPT e perguntou se tinha alguma coisa que poderia melhorar. Aí o GPT diz, olha, tal palavra poderia ser trocada por tal, você quis dizer o quê com essa frase? Ele analisa o que eu escrevi. Eu tava fazendo uma jornada de gestão em saúde e daí você pega uma tabela de Excel mostrando a experiência dentro de um hospital. Você joga no chat GPT, você joga essa tabela com todos os dados do hospital. Daí você fala assim, eu quero sei lá, a rentabilidade da UTI adulto no mês tal e Aparece lá. vomita a... Que beleza. O lance do GPT, da LLM, é você saber fazer a pergunta. É, você tem que fazer a pergunta Você tem que certa. saber ensinar, dar a informação correta e saber como você quer, A quer pergunta, perguntar, né? A pergunta é um ponto-chave. Tá. O que eu espero da inteligência artificial é que ela me dê mais tempo, que eu acho que hoje é a coisa Com mais certeza, eu preciosa, acho né? que é. Então, se ela conseguir dar para nós, seres humanos, mais tempo para a gente fazer outras coisas, a não ser trabalhar, coletar dados, ficar pensando mesmo em certas coisas, isso já é um ganho assim para a humanidade. Na empresa que eu trabalho, gente, fazendo o jabá dos aplicativos, existe um do paciente e do médico. E eu tô dentro da empresa. Ontem eu sentei com o pessoal do aplicativo e eles me mostraram uma atualização que, tipo, assim, se vem um valor crítico, isso eu não tô falando da gente, tem consultório particular, que você tem o telefone do paciente. Mas o médico que tem o paciente, que ele nem sabe onde resgatar esse paciente. Ele recebe um flag de um valor crítico, esse valor, daí ele fala, tá, você quer chamar esse paciente para sua consulta? Ele, pelo aplicativo, ele manda um sinal, então ele não precisa ter o telefone do paciente. Ele clica, chama o paciente pelo aplicativo, né, do grupo, ele avisa, ó, o seu médico está, e daí deixa o telefone do consultório. Você precisa voltar em consulta para isso. Que é um pouco o que acontece, por exemplo, Que nos é rápido, furacões, pensa, nos Quando alguém te tornados. ligava para falar de um valor crítico, você tem que ligar para o paciente, Sim. explicar, falar. Esse ele recebe, tipo, você tem que clicar. Você clica, manda uma mensagem para ele, e ele já consegue agendar a consulta. Que acho que é isso o que eu estava falando dos furacões, né? Que hoje em dia, se você mora numa área como essa, você recebe o risco. Não, acho que se tá você lá, não certinho, mora, né? você tá no lugar, você recebe. Você também recebe, eles conseguem ver isso, né? Se você está naquele lugar, o risco é A, B, C, aí o que você deve fazer. Então, nossa, olha que diminui o pânico e faz você agir corretamente, né? Para a nossa área, é ajudar na tomada de decisão, otimizar tempo, porque a gente sabe como a classe médica vive em burnout, dependência química, álcool, vive trabalhando loucamente, e isso também dificulta, facilita o erro médico, né? Isso, dificulta a tomada de decisão, facilitando o erro médico. Exato.
Mas, Chay, você que é uma pessoa que gosta de pessoas. Muito. Mais do que de inteligência. Não sei se mais do que inteligência artificial, mas eu sei que você gosta muito de pessoas. Não vem, né, para substituir essa relação. Não vem. Eu acho que é um instrumento para nos ajudar. É igual a internet. Sim, e Entendeu? como ajuda. Como era a nossa vida antes da internet, né? Eu não consigo. A gente viveu Não, sem era internet. era boa, Era mas boa. tem hoje a facilidade das coisas, até a gente pensa, a gente ainda foi uma geração que pegou, né, sem internet, mas a gente era jovem, então a gente não eram pais. O Windows Como que os 95, quem Como usou que Windows os pais, Mirk. como que os pais viviam com os filhos na rua sem celular, né? entendeu? Que Sem um localizador. Segundo a Sem Tereza, local- a sem Tereza um- chegou pra mim e falou: mãe, me dá um catalisador. O que seria um catalisador? Ela, Gente. aquele negócio que bota aqui no braço, você vai saber onde eu Gente, tô. isso foi o meu trauma na viagem. O catalisador? O catalisador. O localizador. Nossa, era um inferno. A Mari só podia sair com isso. E daí, teve um dia sensacional. O Rodrigo, cadê como chama lá? Apple. Ai, meu Deus. Tomei... AirTag. AirTag. Cadê o AirTag? Eu olhava pra ela, olhava pra mim. Daí eu via na foto que meu irmão tinha mandado, porque ele tinha saído com meu irmão. O AirTag no braço da minha sobrinha. Cadê o AirTag? Eu queria colocar no controle remoto da televisão, porque é um negócio que perde lá em casa. Eu vou colocar um localizador lá. Mas depois que colocaram droga na mala daquelas brasileiras. Não, só viajo com aquilo. Tem que... Vem aí pra não ajudar. E perder a criança. é um São tipo coisas- de inteligência Tudo artificial. que vem pra... Eu acho que é saber usar, tudo vem pra ajudar. A tecnologia, eu acho que ela deve ser. A gente tem que usar ela a nosso favor e não contra nós. Não ficar brigando. Agora, quem não sabe o que quer, quem é medíocre, Exato. Não vai perder essa vai ficar oportunidade de aprender, né? E de transformar aquilo pro pode bem. transformar para o mal. Como, claro que tem gente. Por isso que eu acho que precisa da questão Não, ética isso, de infelizmente, regulamentação. por mais regulamentação que tem, eu acho que ainda vai demorar bastante. Eu acho que vai ter problemas, obviamente, como tudo. Não tem nada 100% pro bem. Vai vir, infelizmente, né? Tecnologia aí tem bastante coisa pro mal. Mas é assim que a gente vive. Tudo, né? Tudo na vida. Mas eu fui para aquele evento do ADA. Você foi também, Fui, né, fui. Vero? Aí teve uma palestra de uma design. Nossa, Que eles maravilhoso fizeram. aquele... Como é que é aquilo, Verônica? Que eles fizeram. O design thinking? O design thinking. E aí, ela teve uma palestra também de um paciente que é TI, e ele falando de como a inteligência artificial, o GPT, poderia auxiliar nos pacientes com dermatite atópica. E aí ele mostrou vários aplicativos, mostrou que ele fez a aula, que quem fez a aula dele foi o GPT, explicando os conceitos e tal. E aí a gente começou a falar. E aí essa designer ela falou assim, olha, depende de você como ser humano do que é que você espera. Porque assim, se você quiser uma coisa personalizada, diferenciada, que seja algo mais, não é a máquina que vai te dar. Falando de um design, se eu quiser um cartãozinho lá, mequetrefe, assim, aquele básico, que, né, não vai se diferenciar em nada, o GPT vai fazer para você e você vai ter. Agora, se você quer alguma coisa que seja... Tem o sex appeal, tchan, vai ter que ter um humano ali para dar seja a sua retoque, cara, né? Entendeu? Exato. Ela falando da área dela. E eu falo da nossa mais do que isso, né? A gente lida com vidas. Então, eu acho pouco provável também que eu, como ser humano, a máquina pode auxiliar o médico que está me atendendo, mas eu não quero que ela substitua um médico para me atender, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que ainda a medicina ainda são pessoas para pessoas, né? No fim, a gente ainda precisa dessa relação, dessa confiança. É muito sobre acho isso. que sobre isso, é voltar assim. no ponto inicial. Quem treina a máquina é o humano e quem valida a máquina é o humano. Exatamente. Então, assim, o humano... Não, e não vai ter, assim, não sei se não vai ter, né? Mas aquela coisa, vou chegar lá, o robô que vai falar. Porque também robô, assim, você pode até ter um robô. Mas mas eu digo assim, não, aquele robô, ele foi treinado por um humano, entendeu? Então sempre você vai ter um humano conduzindo algo, mesmo que não explicitamente, né? Exato, conduzindo, porque já tem robô fazendo cirurgia Sim. robótica. Já é uma realidade. Não é só lá, isso já tem em todos... Pode ter secretária robô. Virtual. Mas... Gente, quantas vezes você ligar para qualquer lugar, é um robô que começa a falar com você.
Daí, depois de várias etapas que ele não deu conta, talvez chegue um E assim, ano. para a pessoa acomodada, isso vai ser o fim da vida. Mas o ser humano, ele se ressignifica diante da dificuldade. Quando você tá diante de uma dificuldade, ou você foge, ou você... né? Eu também acho que às vezes o ser Eu humano acho que isso é um precisa estímulo disso. pra gente se reinventar como vida, sociedade, pessoas. E como a gente vai conduzir nossa vida. Olha eu filosofo. Filosofando, vamos então pra parte de humanas aproveitando. aqui do podcast. Como que foi sua jornada até aqui? Assim, resumidamente, o que fez você escolher os seus caminhos? Já que você achava que você era de humanas, o que fez você ir lá pra medicina, enfim, chegar aqui? Gente do céu. Por que você entrou com 17 anos e não escolheu outro caminho da Eu arte? entrei com 17 anos, porque eu era redista DF, nem parece, mas era. Eu tinha um namorado que ele era filho de médicos, né? Então, na época, eu estudava lá em Salvador, numa escola que era tipo Band aqui, que todo mundo fazia medicina, direito ou engenharia. Eu fiz Band! Então, era muito isso, né? E eu tive essa influência da mãe desse meu ex-namorado, que também entrou comigo na faculdade. Não teve uma coisa assim, eu vou ser médica desde criancinha. Não, eu fui indo. E... eu tinha, mas eu estudava num colégio estilo isso, só tinha isso. Mas desde pequeno, meus pais médicos... Mas eu acho que é uma coisa da época também. Acho que na nossa época da era geração. isso, né? Era o direito, o engenheiro e o médico. pessoas que foram pra eu outras. tenho colegas survivals, que assim, eu tenho uma Meu colega irmão é arquiteto. Eu tenho uma colega que é minha paciente, que ela é formada em cinema. Ela foi para os Estados Unidos, ela foi da minha época, dessa escola que era mais tradicional. E foi fazer fora, mas assim, não era uma realidade... Não. Da grande maioria. E lá né? em Salvador, no Nordeste, piorou. Agora, depois, a Bahia formou grandes Cineasta. publicitários, né? Tem muitos... A veia Exato. artística Artística, é muito grande. Mas aí eu entrei. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. E era um mundo completamente diferente da escola. Porque não tinha ninguém... Não era aquela coisa certinha de faculdade. É diferente, né? Tudo largado, cada um por si. Aquilo não caiu tão bem para mim. Demorei assim, uns 2, 3 anos para me encaixar. Eu sou uma pessoa que não gosta... Assim, anatomia foi uma tragédia, porque eu não gosto de decorar. Eu gosto de entender as coisas. Então, tudo que é decoreba, para mim, é péssimo. Eu vou mal. Eu também não gostava de anatomia, não. Então, quando eu comecei a ir para o hospital, a ver gente, a conversar, e eu acho que eu não faria outra especialidade que não fosse clínica, porque eu e ambulatorial, porque eu gosto do bate-papo. Sim, Vocês gostamos. sabem, né? Não, imagina. Então, eu adoro Fala saber da nada. vida. E aí, o que que você faz e tal? Então, eu sempre tive Prefeita isso. das mães. Então, eu sempre tive isso. Então, foi muito... E aí, eu quis fazer dermato uma época. Acho que por isso que eu fiz alergia, porque eu gosto muito de alergia dermatológica, doença de pele. Mas eu também gostava muito de pediatria. Aí, eu fiz pediatria. Rodando no estágio de pediatria, eu vi que a alergia, para fazer dermato, na época que eu formei, tinha que prestar prova para dermato e rodar em clínica médica, aqui, fora de cogitação. É um aprendizado grande, mas era um sofrimento como residente, né? Então, foi indo. E aí... Caiu na alergia. Caí na alergia, que eu amo, porque eu amava imunologia básica. Fora da imuno, eu acho que não tem solução. A medicina o futuro da medicina, é a imunologia. Apesar de tudo isso, foi meu pai que é cardiologista, que quando eu prestei cardio, pediatria, e daí eu vi que eu não queria, ele falou, imunologia é o futuro da medicina. E a gente vê isso, né? Cada dia mais, assim. Todas as áreas. Em todos os pontos, eles colidem dentro do sistema imunológico, pro bem, pro mal, pro mais, pro menos, mas tá ali. Sim. Agora, tratamento de câncer, imunoterapia. Reumato, neuro, né? A nossa área. Infecção, tudo. Tudo ali. Nada foge da imuno. Sim. Infecto. Agora vamos pra parte que você gosta? A Lígia adora essa parte. Adoro ser humilhada. Vai, me humilha. Não, vai. Não, amiga. Pra ela. Fala, gente, eu tô curiosa. Não, brincadeira. Não é. A gente brinca porque é um momento que um quadro que a gente fala de um livro, de um filme, ou de um momento da sua vida marcante. Pontos importantes, marcantes pra falar. Que tem da sua jornada, uma coisa gostosa. Que te lembre, que você fale assim, eu gostaria de dividir isso com todo mundo. E a gente brinca porque ela leu todos os livros e eu não.
Um livro... E ela relê. Um filme. Um livro ou um filme? Os dois, pode ser. Tá, um filme é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um filme que marcou minha vida. Cinema Paradiso também eu Cinema amo. Paradiso eu amo. A Amélie Poulain quebrar o creme brulee, não é? A Amélie Poulain, ela quer ajudar todo mundo e ela vê o lado bom de todo mundo. Então, é cinema francês meio... Mas de uma forma muito poética. É um filme antigo que vale a pena assistir. É o nome da minha gata, da minha filha mais velha, da Amélie Poulain. É O Fabuloso Destino de Amélie. E ela, assim, é bom pensar também, porque ela ajuda todo mundo e ela esquece dela um pouco, né? Então, quando eu assisti, acho que me marcou, porque estava na hora que eu precisava cuidar um pouco de mim. Isso é essencial. É legal, às vezes é isso, né? A Sim. gente Se se identifica e percebe, às vezes, um problema que você nem percebia que estava passando por aquilo, que precisava se dedicar a você mesma. Exato. E Cinema Paradiso, porque... Não, Cinema Paradiso... primeiro que, assim, italiano e brasileiro... É uma coisa visceral, Carol né? falou também de Cinema Paradiso. Foi. E é uma amizade genuína, né? Não. A coisa da amizade genuína é muito lindo. Livro... Ai, que bom! Aí, tô tendo meu time tá aumentando. Aí, ó. Não, Vamos lá. De livro... Não, eu leio, mas não como a Verônica. Nunca vou ler. Porque eu acho que é prazer. Mas é habilidade. A Verônica tem Não, prazer em ler. Do mesmo jeito que você exato. tem prazer em Cozinhar. degustar boa comida, de ir para bons restaurantes. Então... Não, é que a gente brinca, porque é muito engraçado. Falar, Lígia Fagundes Telles, é tipo... A íntima. íntima. Igual Marta. Ai, Marta Medeiros, minha íntima. Li todos de Marta. Livro, um que eu li que me marcou, e marcou a Verônica, que eu sei, foi Tudo é Rio. Ai, não, falaram. A semana passada a Carol falou, Ana. Foi, a Ana falou isso, é verdade. A gente falou dele. Tudo é Rio. Foi um livro assim Esse que livro me é marcou, maravilhoso, porque fala de sentimentos, de sentimento ambíguo, fala da forma da gente sentir as coisas de forma sem explicar, do amor na forma mais crua, né? crua Assim, e também na forma mais ampla, nobre possível. E é um livro que você lê num dia, assim. Você não existe, consegue tá? parar. Dá pra ler, não, gente. Então a Lígia vai ler esse, Vai ler né? esse. Não, esse merece. Qual que eu Esse eu li? botei o Daniel pra ler. O Daniel Eu sabe nunca que eu lê. li em 2 dias o do Café. Eu já li, o último livro que eu li, eu já não lembro o nome. Não, mas tem, assim... Antes que o Café esfrie. Então, mas você sabe que... eu comecei a ler, isso me atraiu muito no Japão, né? A Viagem no Tempo. Só para você não ficar mal, a Marta Medeiros, eu li uma crônica dela que ela fala isso. Ela lê muito livro, ela recebe muito livro. Não fico mal. Entenda, tô tirando até mas sarro. ela, como escritora e leitora voraz, ela também não lembra do último. Ela diz, eu leio, fixa as coisas, mas eu não lembro em detalhes. Tem gente que lembra em detalhes. Eu não lembro. Mas eu também não lembro das coisas. Eu não em detalhe. lembro nem de filme. Às vezes você fala, posso te falar? Tô assistindo uma série. Não sei o nome. Não, do livro, eu acho bom você não lembrar, porque aí Tô falando, você vê eu 2 vezes e sente bom. Então, Eu descrevo, é a série lá da mulher milionária da L'Oréal. Sei o nome? Não sei o nome. é a milionária, o mordomo e alguma coisa. Eu nem assisti a série, eu tô Milionário, sabendo mais que ela. mordomo e o golpista. É, negócio uma coisa assim. Eu também não vi, mas... Mas é isso, eu que não tá sei o nome. É boa, tá na gente? mídia. É boa? Tá, eu tô achando, tô no segundo episódio. Tá em voga. E outro livro que Sou mais de série. Outro livro que vale a pena para todas nós, para todo mundo, é Essencialismo. Eu não conheço. Assim, não é autoajuda? Não é Não autoajuda. vou nem perder meu tempo. Lígia! Se eu não leio Não livros porque fofos, não, mas é que tem imagina raciocínio autoajuda. clínico para você otimizar seu tempo. A inteligência artificial não consegue me resumir? Não, aí você tá sendo preguiçosa. É tipo usando o a Milagre da inteligência. Manhã? Não é tipo Milagre da Manhã. Milagre da Manhã eu tentei, não consegui. Eu também não. Eu também tenho preguiça de autoajuda. Eu tenho uma né? Nossa, pilha eu de tenho muita livros assim, preguiça que eu de acho tão autoajuda. legal Porque chegar você na lê o livro livraria. inteiro pra falar saber uma o página. óbvio. Você Resumir chega na uma livraria, página. maravilhoso. Ai, eu tenho aquela Não, sensação, acho maravilhosa. Mas ele faz... Daí ele vai acumulando. Ele assim. faz com a gente umas tarefinhas e chama para ação, chama para o pensamento. Você exemplifica o que você vivencia e é muito objetivo. Não é uma coisa... O único livro de autoajuda que Não eu é- li, que eu gostei, foi Atenção Pleno, Mindfulness. Aquele que tem umas plantinhas, uma plantinha que é azul. Aquele lá que tinha exercício, assim, que você fazia, que foi o E único deu que certo. eu- Na pandemia eu tava nessa vibe aí. Não, que meu é- foi. Não. Eu li esse em 2000. Gente, eu não consigo. Eu ler morava isso. na Bela Sintra ainda. Eu morava, sei lá, 2016, 2017. Já tentei ler alguns desses aí, mas não... E a gente que é mãe, madrasta,
Como Criar Filhos para o Mundo. É top. Não é um alta... Ai, a filha dela foi uma das fundadoras do YouTube. Ela é uma professora lá do Palo Alto, lá do Vale do Silício. E ela fala várias coisas interessantes. Mas, resumindo, como você ensinar inteligência emocional para o seu filho enfrentar o mundo. Que eu acho. A gente já falou sobre inteligência emocional, né? É um negócio importante mesmo. Que eles têm mais que a gente já falei eu isso. também acho. Foram, assim, né, os últimos que eu achei legais. Não, ótimo, ótimas dicas. Muito bem. E o que mudou minha vida, o Martim, né? O Martim veio para mudar meus paradigmas e também fazer escolhas. Porque eu sou uma pessoa que quero tudo e aí, às vezes, eu não faço nada. Escolhas é a palavra da vez. A Maria, a gente tá falando um negócio de alimentação com ela. E daí, no final de semana, ela falou, Tia Lígia, para de falar que são escolhas, porque eu tô vendo você assim, escolhas. Eu falei, mas é assim, quando você quiser olhar o macarrão, escolhas. Tá aí hoje de manhã ela. Tia Lígia, você sabia que você apareceu ontem no macarrão pra mim? No macarrão? Porque é escolha, óbvio. Porque o Rodrigo... Macarrão ou salada. Tem que escolher, É óbvio. Eu falo, eu queria comer macarrão todo dia. Sim, macarrão ou salada. E o Rodrigo falou assim, na escola a gente não tem controle da sua comida. Tipo, é você que vai escolher. Daí eu falei, então, a hora que você vê o macarrão, a Tia Lígia, escolhas. A Tia Lígia se apareceu no macarrão. Mas assim, filhos, a gente já falou disso até na questão lá da introdução alimentar, essa coisa, são momentos de mudança de vida, assim, né? Você vai até comer melhor por conta de um filho. Total. Né? Por conta de alguém que é exemplo. Mesmo no teu caso da tua enteada, tipo, você é um exemplo para ela. Então, você tem uma preocupação naquilo que você tá fazendo, falando, né? Você se torna uma pessoa melhor ao estar junto. Sim. Porque você é um exemplo. Isso comigo foi muito... depois que o Martim nasceu, eu comecei a pensar muito mais no destino do lixo. Olha a loucura, mas Não, mas assim, agora eu vou fazer eu acho que assim, isso sim, provavelmente é um fator de divisor de águas, mas eu acho que a gente tem que se esforçar para não precisar desses momentos, porque eu acho que cada vez mais, talvez tenham pessoas que não queiram ter filhos, que não vão ter, não, etc. cada um é Não, cada um. eu Não sei. tô falando pra quem não... Foi pra mim, porque eu não vi. Não, eu sabe sei. Assim, quando você vai... Ela tá falando do lixo. Eu tô falando do destino do aliment- lixo, do destino do mundo, do futuro do mundo. Assim, da sustentabilidade. É um tema que eu sei que é importante, necessário e precisa, né? Mas, assim, pra mim era uma coisa mais distante. Eu me aproximei disso, porque eu me interessei, entendeu? Depois que eu tive filho. Sim. Eu quero que ele viva muito tempo, num mundo menos bizarro. Nesse calor, essa semana eu falei, filha, essa galerinha precisa começar a ralar, porque... Mas não porque a maternidade é superior e não, de jeito nenhum. Não é essa questão. Inclusive, eu estava conversando com uma paciente hoje que ela tem um problema genético X e ela sabe que se ela tiver filho, a criança também vai ter, e ela decidiu não ter, né? E ela disse, eu falei assim, olha, mais importante do que você decidir que não quer, você pensou, né? Você foi menos egoísta, porque às vezes a gente tem aquele checklist para cumprir. Eu acho que sucesso, né? Para, né, ser bem-sucedida, formar, casar, ter filho. E, assim, ter filho não se enquadra ali, entendeu? No seu script de vida, muda a tua vida para muito pior. E você joga aquela criança no mundo para ser terceirizada. Sim. Então, você escolher não ser mãe é muito mais... Não acho nobre, na minha opinião, inclusive, do que escolher pela maternidade. Ir contra a corrente é muito difícil. Ter muita Eu acho que é mais consciência. falar em questão, assim, de você, disso, do checklist. De não ter que fazer o checklist. Fazer porque a sociedade que alguém acha falou que o checklist certo é esse. Vai chegar um momento que talvez o checklist é não ter filho, porque o mundo não vai caber mais. Essa conta para nós, mulheres que trabalham fora, que vivem nesse mundo moderno, não tá fechando. Tá bem. Né? Não fecha. Porque você não dá conta de tudo. Eu trabalho 1/3 do que eu trabalhava antes dele nascer. E aí, eu trabalho hoje, eu não posso ter filho. Me gerou uma crise do cão quando ele nasceu, quando eu voltei. Porque a gente gosta de trabalhar, Porque a gente gosta de trabalhar, gosta de estar em tudo, mas eu já entendi que eu não posso estar em tudo e que eu preciso criar aquela criatura de uma forma decente para ser uma pessoa decente no mundo. Porque o mundo precisa de pessoas decentes. E a primeira infância é o momento mais importante, né? A gente, como pediatra, sabe. Então, assim, eu também... São as escolhas. Escolhas! Foi engraçado, ela falou, Tia Lígia, ontem você apareceu no macarrão.
Ela te viu assim no macarrão? Porque eu falava pra ela no final de semana, eu vou aparecer assim, ó. A hora que você for pegar o macarrão e a salada, eu falei, escolha. E essas crianças da geração dela têm o problema de ter muitas opções, né? O Martim fala pra mim, mamãe, eu não consigo escolher. Ai, meu Deus, eu não consigo. Tipo, qual brinquedo vai... Eu falo que até a gente, quando eu vou na manicure, eu falo, gente, quando, sei lá, anos atrás, tinha o branco, o transparente, o cintilante, Era o renda, era renda, rubi. E o vermelho. Você tinha 3 opções de Fala os esmalte. nomes, Verônica. Renda, rubi, qual era o Eu não- outro? Aí, ó, se eu não sei, eu sei a série que eu tô assistindo Não, agora, eu vou você saber olha a... lá pra aquele negócio o da meu- manicure, você fala, meu Deus, meu Deus. Eu falo, escolhe pra mim. Não sei escolher. é muita Gente, coisa. mas assim, o vermelho, você colocar bem parecido todo, só muda o nome. Não, Mas tem o vermelho só mais tinha um aberto, o vermelho vermelho mais sangue Não, e fechado. aquele ok, mas são rubi, 3 lembra? cores variáveis. O vermelho aberto, fechado e o do meio. Não é bem assim, não. Nossa, Tem- outro dia eu falei exatamente isso pra manicure. Ela me colocou 10. Eu falei, meu, é tudo meio parecido. No dedo Não, fica tudo igual. essa frase aí tá bem masculina. Mas, Homem é que vê desse jeito, a gente não. mas eu sou... Nesse ponto eu sou. De cor? É, ali já é prática pras coisas. Assim, Não. pra arrumação, né? É. Não, sou, É. sou. Isso eu sou. Até porque, se fosse ver minha unha há meia hora atrás... É, né? Ela deu um jeitinho ali. dei Eu um nem jeito. esse jeitinho dei. Gente, esse jeitinho é o mais barato de todos. Fica a dica, galera. É só colar. Como alergista, ela tá dando uma péssima dica. Não, gente. Daí eu vou sair daqui, porque eu não consigo sobreviver com isso. Eu sei. Eu não consigo lavar o cabelo. Eu lavo o cabelo todo E dia. aí a gente vai comprar a bateria de unhas, Pet acrilatos, teste, pra poder fazer. pet, pra colar nos pacientes. Não, tá tudo certo. Só daqui meia hora eu arranco. Não, sim, eu concordo. Certo? Foi bom Certo? nosso papo? Foi bom. Foi muito bom. Chay, muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. Foi uma delícia esse bate-papo. É bom, não é legal? assunto, Adorei, eu é. quero mais. Podem me chamar pra Não, falar de outras com coisas. certeza. Todo mundo quer mais. A gente já fez uma mesa redonda, assim. Vamos, É próximo... que começa meio assim, né? Ai, meu Deus, será que eu vou ter assunto? Eu Será achei eu que vou esse, ter- vou ser bem sincera, eu achei que esse ia ser mais difícil. Porque é um tema super novo. É, mas eu acho que é um tema que a gente também, ninguém Precisa aqui ser falou grandes falado. verdades, mas a gente vai ser falado. tentando tirar a nossa conclusão, né? Então eu achei que foi muito legal. Por isso, pessoal, precisamos que vocês divulguem, compartilhem, assistam no YouTube, no Spotify, que ajuda a gente e ajuda também as pessoas, né? E até trazer informações pra gente, principalmente nesse tema. Ah, com certeza. E a gente está terminando a nossa primeira temporada, que foi... Foi legal. Foi A muito gente bom, não né? esperava. Nossa, foi assim... Foi muito legal fazer. Eu não sei se foi sucesso pro mundo, Pra- mas pra pra gente gente foi. foi, o que Eu acho que é importa isso é que isso. vale, importa. né? Eu tô muito Isso que honrada de vale. ter feito a primeira temporada. É, ó. Né? Então, assim... Foi pra Não, poucos, foi muito legal. Eu acho mas assim. foi muito especial. Queria dar o mérito para minha amiga, Fátima Bernardes, aqui do lado. Fafá, para os íntimos Fafá. Porque ela, óbvio que elas têm super desenvoltura para isso. Fico lisonjeada, porque diante de tantos amigos ela me chamou, me convidou. E eu comprei também, que para mim é uma dificuldade. E que eu enfrentei, ela sabe, eu faço urticária. Ó, já tô até sem gola alta. Tá No primeiro, se maravilhosa. vocês verem, eu tô de gola alta. Porque, e a gente, foi muito legal. Então, e graças a Deus aos feedbacks positivos. Né? Sim, sim. E obrigada, Lígia, por ter Obrigada, topado de amiga. coração. Que Tá a tão- Ah, eu vou começar E a a chorar, gente não- gente. E a gente não se Testemunha ocular. matou. É, a gente não se Não. matou porque existia essa chance, tá? Existe Mas a cada grande uma com essa a sua chance. personalidade. Alguém eu tô perdeu o adorando. primário aqui no podcast. Eu tô muito, assim... Lembra que a gente tentou fazer há uns anos atrás, que era de áudio, que não rolava, que ninguém tinha tempo. E esse jeito que vocês estão fazendo, descontraído, sem muita... Não, é porque a gente, além de tudo, a gente já viveu uma outra sociedade que, graças a Deus, a gente se separou só porque a vida... Não, a vida mandou. A gente Graças brigou. a Deus, a gente Não. se separou. Não, eu ia falar... Não, vocês tiveram Não, uma... eu concordo, ficou a frase ficou horrível. Mas graças a Deus, não foi por um problema, a gente se separou porque a vida fez a gente se separar. Ela foi pro consultório dela, eu fiquei no consultório, mas sem nenhuma briga. A Giovana tava também. É, Então, exatamente. não foi. A gente, óbvio, gente, como um casamento. Eu amo meu marido. Às vezes eu tenho vontade de matar. Não, a todo gente também dia tem tem. algum momento que não eu tenho era, vontade de não matar. era paz o tempo inteiro. Não era né? paz. Tinha momentos de Eu acho fúria, que- mas sobrevivemos. Estamos Não, aí e ainda topamos ma- fazer de novo uma Exato, sociedade. e mantemos a amizade verdadeira, não Sim, é? sim. Perfeito. Tô muito feliz, muito grata. E
Vamos em frente. Continuem, porque... Vamos pra segunda temporada, né? Vamos pra eu tô- segunda quero agora. Quero entrar em Por todas. favor. Vai vir a segunda pessoal. temporada. A gente vai Patrocínios, ideias, vão ter quadros. Vou divulgar. Por favor, a gente vai fazer essa pausa, então, agora no final do ano 2024. A gente volta com tudo, com novidades e com mais convidados incríveis, né, Lígia? Exato. Então, gente, obrigada. Obrigada. Sigam aí no Spotify e no YouTube e até mais. Beijos. Beijos.